Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para te explicar como fazer no ggplot esse tipo de gráfico que você está vendo aí na tela, que é um gráfico cujo tamanho da barra ali representa a média e além disso ele tem uma barrinha de erros, que pode ser o erro padrão, pode ser o desvio padrão, pode ser o intervalo de confiança. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como obter esse tipo de gráfico usando o ggplot, porque enfim, por mais que ele seja um gráfico simples, eu não acho que é tão intuitivo assim construí-lo no ggplot. Eu tô super feliz de estar retomando os vídeos do canal e retomando essa série de vídeos sobre ggplot que eu adoro tanto. Então já aproveito primeiro para pedir like nesses vídeos se você gosta desse tipo de conteúdo de ggplot. E vou te pedir também para comentar algum gráfico que você queira aprender no ggplot para eu considerar, se eu souber fazê-lo, para eu considerar incluí-lo aí nessa série de vídeos de ggplot. Quase um ano se passou, eu sigo apaixonada por ggplot, então eu tô super interessada em continuar produzindo material sobre o assunto. Bom, antes de eu te explicar como fazer esse tipo de gráfico, eu preciso te contar as críticas que existem a esse tipo de gráfico. Então, esses gráficos que são com a barra representando a média e essa barrinha de erros para cima, geralmente, pode ser para cima e para baixo, mas geralmente só para cima, eles são pejorativamente chamados aí de gráficos dinamite, porque eles parecem aqueles detonadores de dinamite de desenho animado. E se você procurar aí por esse termo, gráfico dinamite em inglês, você vai ver que existem várias críticas a esse tipo de gráfico. Basicamente, o que as pessoas discutem é que eles resumem uma informação complexa a duas únicas medidas, a média e a medida de variação, sendo que existem gráficos muito mais completos que poderiam ser usados no lugar. No entanto, enquanto cientista, eu sei que esses gráficos continuam sendo usados em artigos, que vocês continuam fazendo esse tipo de gráfico, então eu acho legal te ensinar. No entanto, eu acho importante que você saiba quais são as críticas a esse tipo de gráfico e quais são as alternativas. Então, ok, se esse gráfico não é o ideal, quais seriam, né? Então, eu vou deixar linkado aí na descrição do vídeo esse artigo do meu blog que eu escrevi exatamente sobre isso, tá? Então, o que é o gráfico dinamite? Quais são as críticas a eles e que, bom, são críticas super válidas e quais as alternativas a isso, ok? Então, feito todo esse esclarecimento, a gente pode ir para o R para montar esse tipo de gráfico no ggplot. Vamos lá. Bom, então esse é o script que a gente vai usar. Como sempre, tanto o script quanto o banco de dados que vai ser utilizado estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Lembrando que esse é um vídeo que eu considero que você tem um conhecimento básico sobre R, então que você entende o que é um script, como carregar um pacote, instalar um pacote e que você tenha um conhecimento básico de ggplot. Se não for o teu caso, eu recomendo primeiro que você assista os primeiros vídeos ali da playlist de R, que ensinam essa parte básica do que é um script, como a gente carrega um banco de dados, como a gente instala pacote. E eu recomendo também que você assista a uma série de vídeos que é um pouco extensa, mas muito completa sobre a lógica do ggplot. Então, se você quiser entender os detalhes ali de como funcionam as camadas, como eu mexo em cor, como eu mexo em escala, tudo isso está explicado nessa série de vídeos, certo? Então, beleza. Assumindo que você tem esse conhecimento base, vamos lá. Então, a gente vai usar aqui esses três pacotes, o dplyr, o ggplot2 e o ggpubr, tá? Então, eu tenho gostado de carregar esses pacotes usando essa função payload, que vem do pacote pacman. Se você não tiver esse pacote instalado, você vai rodar essas duas linhas aqui. Caso você já tenha, você já pode rodar direto essa linha aqui para carregar esses pacotes. Aí a gente vai carregar o nosso banco de dados, né? É importante também selecionar aqui o diretório de trabalho. O meu já está selecionado, eu vou carregar. Até vou fazer um comentário aqui que eu tenho adicionado nesse banco, nessa parte de leitura do banco, esse File Encoding Latin One aqui, que basicamente está falando que a gente está trabalhando com caracteres latinos. Então, isso aqui resolve aqueles problemas de acentuação que tem aparecido. Então, rodando isso aqui,
você vai ver, vai aparecer aqui já o nosso banco. Esse é um banco que eu já usei em aulas anteriores, é um banco que a gente tem 3 grupos de tratamento, o placebo, o antipertensivo novo, o antipertensivo padrão, e a gente tem aqui uma aferição de pressão, batimento cardíaco, triglicérides e glicemia. Lembrando que esses bancos de dados são fictícios, né? Então, o que a gente vai criar aqui hoje? A gente vai criar exatamente um gráfico de barras com a média de pressão para esses 3 grupos. Essa é a nossa proposta, ok? Então, vamos já direto para fazer esse gráfico, sem enrolação. A ideia é ser rápida, eu sinto que às vezes eu me atenho demais a detalhes, né? Bom, então vamos lá. Se a gente quer construir um ggplot, a gente vai começar aqui com o ggplot. E aqui eu vou inserir qual é o banco de dados que eu estou trabalhando, que é o dados. Ah, um detalhe importante. Tem como a gente construir esse mesmo gráfico usando 2 lógicas um pouco diferentes. A primeira delas, que é a que eu vou usar aqui na primeira opção e é a que eu prefiro, a gente insere os dados e a gente informa ali no código do ggplot que a gente quer que ele faça um processamento desses dados e extraia, por exemplo, a média e o desvio padrão. A outra opção, que eu sinto que a maior parte das pessoas usa, é fazer você mesmo esse pré-processamento. Então, você faz o cálculo da média de desvio padrão e depois você insere esses dados no ggplot. Não tem um jeito mais correto, menos correto, então eu vou ensinar os dois. Eu confesso que eu tenho a preguiça do pré-processamento, então a menos que seja uma coisa mais complexa, eu faço tudo pelo ggplot. Eu peço para o ggplot calcular a média, o ggplot calcular ali o intervalo de confiança, o desvio padrão, ok. Então, começando por essa primeira forma aí que o ggplot vai calcular tudo pra gente. Eu tenho que fornecer para ele qual é o meu banco, que é esse que chama dados, e eu vou fornecer aqui na camada AES qual é meu X, qual é meu Y. Então, eu quero que no X estejam os grupos e eu quero que no Y, escrevi fora do parênteses, não podia, esteja aqui pressão. Eu escolhi pressão, mas você pode ter escolhido ali batimento cardíaco, qualquer outra variável numérica. E aqui a gente vai adicionar uma camada para fazer as barras, certo? Então, se você já assistiu a playlist básica ali de ggplot, você sabe que ele funciona com uma lógica de camadas. Então, a gente quer aqui, gráfico de barras, a gente vai adicionar uma camada de barras, que seria a geom bar, né? O problema é que a geom bar em si, ela, por padrão, considera que a gente vai aqui trabalhar com dado de contagem. Então, que a gente vai trabalhar com uma variável categórica e ela vai contar a quantidade ali de indivíduos, né, de sujeitos experimentais em cada categoria dessa variável categórica. Então, se a gente rodar dessa forma, assim, só adicionar um geom bar, ele vai dar um erro. Ele fala, olha, tivemos um problema aí, porque tô tentando aqui usar um stat count, ou seja, tô tentando contar, e você deu o X e o Y, tem que ter dado uma informação só. Basicamente é isso que ele está reclamando, tá? Se eu quisesse, inclusive, fazer um gráfico de contagem, se eu tirar aqui a informação do Y e rodar, ele vai contar. Então, ele vai me dizer aqui, olha, quantos indivíduos tem em cada grupo aqui dos meus tratamentos, né? Então, como não é o que eu quero, vou voltar ali, ó, Y pressão, só que eu tenho que explicar para a camada geom bar que a gente não vai usar um count, a gente vai usar outra coisa. Então, eu vou falar, olha, na verdade, a gente vai usar uma estatística de sumarização, um stat summary, ok? E existem várias opções de estatística de sumarização e a gente vai contar aqui para essa camada que a gente quer usar uma função específica para ela sumarizar, que eu vou chamar aqui de fun, que é o argumento correto, e eu quero que ela use a média, certo? Então, se eu rodar isso, ele vai aqui já calcular a média dos grupos, tá vendo? Então, ó, eu sei que aqui tá passando de 150 para o antipertensivo novo, tá mais perto de 150 para o padrão, tá bem acima aqui para o placebo. Então, ele calculou a média desses grupos para mim, ok? Existem outras funções aqui? Sim. Então, por exemplo, median deve funcionar, vamos descobrir. Não parece que mudou muito, mas mudou, tá? Então, aqui ele não tá mais usando a média, ele tá usando a mediana. E existem outras, tá? Então, aqui a gente vai colocar min, a gente quer que seja a média. O que eu fiz além daqui foi fazer algumas alterações estéticas, tá? Então, eu não vou detalhar o que cada coisa significa, porque eu expliquei isso
playlist completona ali de ggplot 2, tá? Mas o que eu vou mexer aqui? Vou mudar no tema, eu não gosto desse tema com fundo cinza, então eu vou colocar aqui um Theme Classic. Veja que já muda a estrutura do gráfico. Eu vou mudar também o título do eixo Y, porque tá sem acento, tá sem a unidade de medida, então eu vou colocar essas informações, né? E uma outra coisa que eu sempre faço nesse tipo de gráfico de barra é que me dá uma angústia profunda de ver essa barra flutuando, entende? Então, eu vou aqui mexer para essa barra ficar grudadinha, tá? Então, vou também mexer aqui numa camada que chama Scale Y Continuous e eu vou dizer aqui que eu quero que ele não faça essa expansão para baixo. Então, eu vou falar que eu quero que essa expansion seja 0 para baixo e 0,05 para cima. Então, ele realmente não fique grudadinho em cima, mas fique grudadinho embaixo. Estou explicando isso muito rapidamente porque isso é só uma questão estética e isso eu já expliquei em outros vídeos, tá? O nosso foco aqui não é esse. Outra coisa que eu mudei aqui esteticamente foi que eu não gostei, achei que ficou muito escura essa barra. Eu troquei aqui para um cinza mais claro aí, que é um cinza Grey 60, então ficou mais clarinho, ok? Então, até aqui já temos parte do nosso gráfico de barras, né? A gente tem aqui a barra, indicando a média. O que está faltando é a barra de erros, né? Então, a gente vai ter que adicionar uma nova camada, que vai ser a camada barra de erro. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai adicionar aqui uma camada que chama Geom Error Bar, então, barra de erros. A Geom Error Bar também precisa desse tipo de informação. Então, eu vou falar, olha, eu quero que você faça um resumo dos dados, certo? E eu vou ter que falar aqui para ela qual função ela vai usar para calcular essa barra de erros. Porque, veja, a gente pode fazer, né, essa barra de erros de formas muito diferentes. Posso calcular com desvio padrão, posso calcular com erro padrão, posso fazer com intervalo de confiança. A forma que eu calculo o intervalo de confiança pode variar. Então, a gente tem aqui algumas opções. Um que é bem padrão a gente usar aqui é o que é o min SE. Então, coloco aqui, olha, eu quero que você parta ali da média e que você extrapole um erro padrão. Então, é o min underline SE. Se eu rodar aqui, veja que a barra ficou bem baixinha, né? O Tzinho aqui ficou baixinho porque, de fato, a gente está trabalhando com erro padrão, tende a ser menor, né? Uma coisa que eu já não gosto esteticamente aqui, que você pode ter achado bem estranho também, é que esse T aqui fica da mesma largura que a barra. Não gosto disso, então eu sempre mexo na largura. Vou mudar aqui para a largura, width ser 0,3, né, ao invés de 1. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que agora já está um Tzinho menorzinho. Então, essa é a opção fazendo o erro padrão, né? Quais outras opções a gente tem? A gente tem também a opção de usar aqui o desvio padrão. Eu sei que, em geral, em artigo, a gente usa erro padrão, mas nem seria bem o mais adequado. O mais adequado seria a gente ou mostrar o desvio padrão, para mostrar, de fato, a variação daquele grupo, daquele dado, ou a gente usar o intervalo de confiança, né? O erro padrão não é o ideal, mas, enfim, você tem aí a opção para fazer. Se eu quiser usar o desvio padrão, eu tenho uma função que chama min_sd. Mas uma informação importante aqui, essa função ela só vai estar disponível para você se você carregar esse outro pacote aqui, que é o ggpubr, tá? Ela não tá por padrão no ggplot 2. Então, como a gente carregou, agora ela está disponível para a gente. Se eu rodar esse gráfico aqui, você vai ver que ó, mudou, né? Bastante a carinha do gráfico, o Tzinho ficou maior, o que é esperado. Afinal de contas, o desvio padrão é maior que o erro padrão mesmo. Então, a gente tem aqui uma barrinha mostrando a variação desses dados. Outras opções que a gente tem são usar o min_ci. O min_ci também vem do ggpubr e ele calcula aí o intervalo de confiança. Só que esse intervalo de confiança, é importante a gente entender, ele é calculado assumindo ali uma distribuição normal, tá? E a gente ainda tem outras funções para intervalo de confiança que vem do próprio ggplot. Uma delas é a min_cl_normal. Então, estou calculando o intervalo de confiança assumindo normalidade. Fique de olho aqui no cantinho, você vai ver que o gráfico não vai mudar. Não sei se deu para ver que ele não mudou, mas a gente está falando aqui exatamente do mesmo
do mesmo gráfico, tá? Que a gente tinha aqui com o CI, porque é a mesma conta, tá? O min CI que vem do ggpubr é igual ao min CL normal que vem do ggplot2, tá? Agora deu para ver melhor, que eu rodei de novo e não mudou o gráfico, né? Ou a gente tem ainda a opção de calcular, de usar aqui a função min_cl_boot, que ele vai calcular um intervalo de confiança, só que ele calcula por bootstrapping, que é ali um processo de reamostragem. A vantagem disso é que a gente consegue usar esse bootstrapping para calcular intervalo de confiança mesmo de amostras não normais. Então, você vai ver que ele vai demorar um pouquinho para rodar às vezes, porque ele vai fazer essa reamostragem para calcular o intervalo de confiança, mas ele vai conseguir aqui calcular o intervalo de confiança para a gente por bootstrapping. Um detalhe importante. Como ele faz isso por reamostragem, por simulação, cada vez que a gente roda, esse cálculo muda um pouquinho, tá? Então, fique olhando ali, vou rodar de novo, a barra muda um pouquinho, né? Aqui muda um pouquinho, ok? O que tá mudando é a barrinha de erro, tá? Se dá dando a impressão que a barra de média tá mudando um pouquinho, é só porque a escala tá mudando, mas a barra de média tá ali, né, firme, fixa. Aí você pode falar, ai, Fernanda, ok, mas eu não gosto da barrinha aparecendo só para cima, eu quero a barrinha de erro aparecendo para cima e para baixo. Tem como fazer isso? Sim. O que acontece é que o ggplot, ele funciona aqui com a lógica de camadas. Então, aqui a gente está com a barra de erros só a parte de cima aparecendo, porque a barra, ela tá numa camada depois, então ela tá na frente da barra de erros, né? A barra cinza. Se a gente inverter essa ordem, então se eu pegar aqui a camada John Error Bar e jogar ela para depois da barra da barra, né, do gráfico do John Bar, o que vai acontecer? A barrinha de erro vai aparecer aqui para cima e para baixo, certo? Então, a gente sempre pode usar essa lógica para deslocar os componentes do gráfico. Eu particularmente não gosto da barrinha para cima e para baixo, acho que, enfim, não sei porquê também, mas talvez até fosse melhor do ponto de vista estatístico, mas eu acho que uma repetição meio desnecessária, eu acabo sempre colocando só para cima. Vou deixar aqui como min SD, tá? Com o desvio padrão. E beleza. Você vai ver que eu deixei aqui nos comentários, isso aqui é minha colinha, tá? Tô apagando. Você vai ver que eu deixei aqui nos comentários quais são as funções ali que a gente tem, tá? E qual é equivalente a qual, para você saber construir aí depois. Então, essa é a forma que eu prefiro fazer, eu acho a forma mais rápida de fazer. Eu acho que a gente tem aí já bastante opção para construir esse gráfico tranquilamente. Ai, Fernanda, eu tenho umas dúvidas com relação a como colorir o gráfico, a como mexer na escala, a como tornar a barrinha mais ou menos larga e tal. Se você tiver essas questões mais estéticas, o que eu recomendo é que você assista aos vídeos da playlist de ggplot desde o comecinho, que é meio que partindo do zero e indo até um avançado ali. Eu falo sobre cor, eu falo sobre organização da escala, formatação do número, alterar a ordem de grupo, eu falo sobre tudo isso, combinado? E aí eu acho que é importante eu te mostrar que tem um outro jeito de fazer isso, porque a maior parte das pessoas faz desse outro jeito aqui, que é com você fazendo o cálculo da média e ali da medida de dispersão que você quer incluir no gráfico. Então aqui, para facilitar a nossa vida, eu estou usando o desvio padrão, mas você poderia calcular o erro padrão, você poderia calcular o intervalo de confiança. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro, a gente vai calcular ali a média por grupo. Então, primeira coisa, a gente vai pegar o banco e a gente vai agrupar. Vou fazer aqui um group by, tudo do dplyr, essas funções aqui, por grupo. E aqui eu vou usar uma função que chama summarize, né, para resumir os dados. E aí eu criei aqui uma variável chamada média, que vai ser a média, né? A média dentro do R chama min da pressão. E aqui eu ainda vou colocar esse argumento na.rm true, que é para ele ignorar aí os valores que são ausentes, os valores NA. Vou calcular também uma que eu chamei aqui de dp, que vai ser o desvio padrão. A função para calcular desvio padrão dentro do R chama SD, de Standard Deviation. Então, vou colocar aqui também para calcular o desvio padrão de pressão, na.rm true também. Se eu rodasse só isso, eu vou te mostrar o que acontece. Ele criou aqui um banquinho de dados, né? Não é bem um banquinho de dados, mas é um resuminho
com a média e desvio padrão para cada um dos grupos, tá vendo? Então, eu sei que a média para o antihipertensivo padrão é 159, para o antihipertensivo novo é 168, para o placebo é 185. E eu sei aqui também o quanto cada um desses grupos está apresentando de variação em termos de desvio padrão. Aí agora que isso está calculado, a gente vai jogar isso no gráfico, né, no ggplot. Então, eu vou usar de novo aqui esse operador pipe, né, que é o porcentagem maior porcentagem, e que eu uso aqui o atalho Ctrl Shift M, e vou jogar isso dentro de um ggplot, né. Aqui eu não vou ter que fornecer qual é o banco que eu tô trabalhando, porque o banco que vai entrar, como eu usei esse pipe, eu tô dizendo, olha, tá vendo esse banquinho que eu criei aqui? Jogue ele dentro do ggplot, tá? Então, a única coisa que a gente vai ter que fornecer é quem vai pro eixo X, que eu vou colocar aqui que vai ser o grupo, a variável grupo do meu banquinho, e quem vai pro eixo Y, que vai ser a média. Opa, sem acento, né? Porque eu escrevi sem acento. E aqui, já posso jogar aqui um geom bar e rodar. Opa! Faltou aqui uma informação. Lembra que eu falei que geom bar sempre considera contagem, então ele fica meio perdido quando você dá x e y e só pede um geom bar. Aqui eu tenho que dizer para ele que eu quero que ele considere o valor que eu estou passando. Para isso, a gente fala aqui que o stat é identity. Identity. Agora sim, vou rodar para mostrar. Ele já calcula, já gera o gráfico aqui e já plota aqui para a gente as médias, certo? Então, a diferença é, na forma anterior, ele calculou a média. Nessa forma, eu calculei e passei a média para ele, tá? Se não tá parecendo muito igual àquele anterior, é porque faltou a parte estética. Então, eu vou, inclusive, copiar aqui essa parte estética para a gente perceber que tá muito parecido. Inclusive, vou mudar aqui também para o fio, né? O preenchimento ser aquele cinza mais claro para a gente ficar com um gráfico bem igualzinho. Então, certo? Ficou aqui muito parecido com esse gráfico aqui. Ele calculou a média, tudo certinho. A única coisa que tá faltando nesse segundo gráfico é a barra de erros, né? Então, a gente vai ter que, de novo, adicionar aqui uma camada geom error bar. Só que agora, a gente tem que contar para ele qual vai ser o mínimo, qual vai ser o máximo, porque não é ele que vai calcular, é a gente. Então, eu vou falar aqui, olha, nesse geom error bar, eu quero que você coloque como y mínimo a média menos o desvio padrão. Veja que eu usei aqui os nomes que eu criei, né? A média e o desvio padrão. E eu quero que você use como y máximo também a média, só que mais o desvio padrão. Então, se a gente rodar aqui, a gente obtém a nossa barra de erros. De novo, ficou esquisitinho porque faltou um detalhe estético aqui, que eu mudei a largura desse T para 0,3, né? Opa, deu tudo errado aqui, pera. Mudei a largura desse T para 0,3, agora vai dar certo. E pronto, a gente acaba ficando com o mesmo gráfico. Então, repara, ó, rodei esse aqui, né, que eu calculei a média, eu vou até rodar de novo, ó. Aí, eu vou rodar esse anterior que eu tinha criado, que eu pedi para ele calcular a média, ele calcular o desvio padrão. Ó, não mudou, certo? Porque a gente chegou ao mesmo gráfico por dois caminhos diferentes, ok? Então, é isso. Eu espero que... Tô apagando minha colinha aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que você agora consiga fazer esses gráficos de barra com média e com barra de erro. Lembrando que eu acho importante que você se atualize das críticas a esse tipo de gráfico, pense se para o seu caso não faz muito mais sentido fazer um gráfico mais completo, como um dot plot, um box plot, um gráfico de violino, algum outro gráfico que traga mais informação que um gráfico de barras. Mas, de novo, entendo que as revistas gostam, publicam, então, se você precisar fazer um gráfico de barras, tá aí as ferramentas para você fazer, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, curta os vídeos, comente. Todo esse engajamento é importante tanto para me animar a produzir conteúdo, mas também para ajudar o canal a crescer e ser sugerido para mais pessoas. Inclusive, divulgue para os amigos que você acha que possam gostar do conteúdo. Além disso, eu tenho também conteúdos produzidos lá no Instagram, no @estatística aplicada. E é isso, gente. Até a próxima!